Olá, olá, amados, amadas, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui nesse nosso espaço, comunidade Ser Mais Você. Hoje nós vamos receber a nossa querida Maria Angélica Baron com o tema Saúde da Alma. Saúde da Alma, com nossa amada Maria Angélica. Deixa eu escrever o nome dela aqui, galera. Pera aí, Maria Angélica Baron. Pronto. Vamos receber essa queridona que já está aqui, por sinal. Já vai, Maria Angélica, só um instantinho. Deixa eu só fixar o nosso comentário aqui. Saúde da Alma com Maria Angélica Baron. Isso mesmo. Pronto. Vamos lá para essa nossa conversa de hoje. Maria Angélica é uma das palestrantes do evento Florescer do Novo Humano. É uma querida que está nessa jornada do autoconhecimento, do desenvolvimento há muito tempo, né? Yeah. Vidas e vidas. Estamos, né? Estamos todos. Olha, na minha Cosmo diz assim, ó, incontáveis vidas, então eu nem sei quantas são. Não dá, né? Não dá para saber. Gente, então essa é a Maria Angélica, bem-vinda. Eu saio de uma live na terça-feira e entro em outra, né? Então às vezes demora aqui uns minutinhos, mas estamos aqui para conversar com todos vocês. Sejam muito bem-vindos, quem está chegando aí agora. É um prazer receber vocês aqui nesse espaço. Nós estamos nesse movimento, né, do evento Florescer do Novo Humano, que vai acontecer agora nesse final de semana, dias 9, 10 e 11. 16 palestrantes, quase 30 horas de muito conteúdo, de consciência, de cura para o corpo, mente e espírito, muita expansão e uma grande confraternização, eu diria também, né? Porque estamos à véspera de um portal 1212, então a gente vai estar movimentando muita energia e recebendo muitas bênçãos de toda a egrégora de luz que está por trás desse evento, né? Com certeza. Oi? Com certeza, exatamente, né? Nós temos uma egrégora muito grande junto de nós. Sim, sim. E do evento, né? Assim, o Ser Mais Você, eu não sei se eu já comentei isso contigo, Angélica. O Ser Mais Você, ele é uma consciência, né? Que existe numa dimensão superior, que tem uma missão aqui na Terra. E chegou dessa forma, como esse título, esse nome, Ser Mais Você. E ele vai se moldando conforme a própria evolução que nós todos vamos vivenciando. Então, de tempos em tempos, ele atrai uma galera, de tempos em tempos, ele intui algum movimento novo, de tempo em tempo, ele vem cumprindo a sua missão. Então, é muito interessante, assim, como somos realmente multidimensionais vivendo essa experiência humana, né? Mas, com certeza. Para quem está chegando aí, deixa eu apresentar você primeiro. Deixa eu te apresentar aqui. Vou ler o seu currículo porque é muita coisa para eu lembrar de tudo. Então, deixa eu ler aqui. Maria Angélica, a criadora, a guardiã, né, do Alquimia Sagrada Terapias, é médica veterinária, doutora em medicina, atuando já na área há mais de 20 anos, iniciou seu processo de despertar espiritual e de autoconhecimento ainda na adolescência. Paralelo ao trabalho médico, desenvolveu diversos estudos na área holística, espiritual e começou também a atuar como terapeuta, estabelecendo uma relação entre as dores físicas, emocionais e espirituais. Hoje atua como terapeuta e veterinária, ajudando humanos e animais a curarem suas dores de alma para alcançar a cura em todos os níveis. Então, essa é a querida que a gente recebe aqui hoje, uma das palestrantes do nosso evento. Angélica, muito bem-vinda. É uma honra recebê-la aqui pela primeira vez e que seja a primeira de muitas, né? Porque o tema que você traz, saúde da alma, é algo que está muito hoje presente, né? Na vida das pessoas. O quanto as pessoas estão doentes da alma. Então, falar da saúde da alma é super, super oportuno nesse momento. Bem-vinda, querida. Gratidão, Ana. Gratidão. Primeiro de tudo,
Muita gratidão mesmo pelo convite, né, da live, do evento. É uma honra para mim, né, esse carinho, receber o carinho de vocês. E como você falou, né, um momento em que nós, seres humanos, né, estamos sendo chamados a olhar para dentro. E uma das coisas que mais nos faz olhar para dentro, eu não sei se você já percebeu, é justamente as doenças, né? Então, né, muitas pessoas me perguntam, mas como que você, que é tão envolvida na parte médica, na parte acadêmica, se voltou para esse universo holístico, né? Então, muita gente me pergunta isso. E é justamente porque não existe uma separação, né? Então, como você colocou aí, né? Eu sou médica veterinária, eu atuo como médica veterinária. E desde muito nova, desde o início da faculdade, eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, eu já me voltava, eu sempre fui voltada, né, para a espiritualidade, autoconhecimento. E desde muito tempo, eu sempre sonhava em fazer alguma coisa que pudesse auxiliar humanos e animais. Tinha isso na minha cabeça, né? E assim eu segui um universo acadêmico muito voltado para a medicina também. Eu fiz mestrado, doutorado, e como se não bastasse, eu fiz pós-doutorado, né, nessa área. E eu fui trabalhar justamente com uma das áreas que mais traz dor e sofrimento, que é o câncer, né? Então, eu trabalho com a oncologia. E a oncologia, né, o câncer, ele é o ponto máximo do desequilíbrio energético, emocional, espiritual do nosso corpo, né? E durante toda a minha formação médica, eu segui um caminho muito próximo com a espiritualidade. E durante todo esse tempo, eu ficava observando muito o comportamento das pessoas, muito, muito mesmo. E eu ficava tentando entender por que aquela pessoa adoeceu disso, por que aquela pessoa adoeceu daquilo. E eu comecei a ver isso nos animais. Então eu comecei a observar uma relação tão próxima, mas tão próxima, da doença das pessoas com os animais. Chegava ao ponto, Ana, de eu ver uma pessoa exatamente com o mesmo problema do seu animal. Uhum. Eu cheguei a um ponto de estar operando um animal no horário de uma doença e o dono desse animal estar sendo operado exatamente no mesmo horário da mesma doença. Uau! Que louco! É uma coisa assim, incrível de eu ver na mesma casa 2, 3 animais com o mesmo problema de saúde sem nenhuma relação genética. E aquilo foi me intrigando, né? Eu, como uma boa geminiana que sou, eu não me contento em não saber. Eu tenho que vasculhar, mas o que está acontecendo? Por quê? Então, para eu entender a razão desses animais estarem adoecendo, eu tive que entender a razão dos seres humanos estarem adoecendo, né? Então, eu comecei a me aprofundar muito na questão emocional, na questão energética, comecei a fazer muitos cursos voltados para a área holística, e eu sempre fui muito sensitiva, muito observadora, né? E muito empata. Então, eu consigo perceber o sentimento de uma pessoa no olhar, na energia. Então, eu começava a fazer aquela associação. Poxa, essa pessoa tem isso de doença, o animal tem aquilo. E aí, eu consigo perceber a energia que ela está reverberando, né? E aí, comecei a desenvolver um trabalho com isso, né? Voltado à questão da saúde da alma. E depois, mais tarde, anos mais tarde, né, já tem mais de 20 anos que eu me propus, que eu falei, eu quero ajudar homens e animais, que caiu a minha ficha, que justamente por isso a vida me colocou no universo da veterinária, no universo da medicina e no universo holístico, porque não existe uma separação. Uhum. Nós não somos um único corpo físico, a gente é uma alma, a gente é energia, a gente é sentimento, tá tudo interligado, né?
E mais do que nunca, as pessoas estão adoecendo demais. Muito, muito. E os animais igualmente. Uhum. A quantidade de animais com doenças graves que eu tô pegando é um absurdo. Eu nunca vi igual. E Não não é só... tinha isso antigamente, né? Assim, determinados tipos de doenças não se apresentavam muito nos animais antigamente, certo? É. E assim, e a intensidade da doença está tão grave, e outros colegas da área médica estão dizendo a mesma coisa, tanto da área médica humana quanto da área médica veterinária. A complexidade das doenças está muito grande. Então, o que a gente observa? Que o sofrimento das pessoas, a alma das pessoas está doendo muito, né? Uhum. E a vida está nos chamando para isso. Olha, vamos olhar para dentro e ver o porquê que está adoecendo tanto. O que a gente pode fazer, né, para curar esse físico cuja doença não começou ali no físico, né? A doença começou lá dentro. Então, para eu curar o físico, eu tenho que compreender qual que é a causa dela. E é aí justamente que entram, né, os trabalhos holísticos, os trabalhos energéticos, que é para a gente curar lá dentro a raiz do problema. E é aí que a gente associa, a gente vê a importância de se associar à medicina tradicional, seja ela para os animais ou para as pessoas, com as terapias, com o suporte espiritual, né? Então, muita gente pensa assim, eu tenho uma doença, eu vou no centro espírita e vai curar. Calma, tá no físico, precisa do médico terreno, né? Precisa desse apoio físico, porque nós estamos num corpo de carne e osso, né? Agora, também não adianta só eu buscar a medicina terrena se eu não olhar para dentro e ver a raiz daquele problema que começou lá dentro. Seja ele meu, seja do meu animal. Sim. Sim. E aí a gente associa. Perdão, desculpa. Não, pode concluir. É porque eu ia falar exatamente de um trecho lá da sua palestra, mas pode concluir, eu vou nela depois. Não, é só para concluir, é isso que é aí, justamente aí que a gente vê a importância de se associar, né, a medicina da alma com a medicina do físico. Os dois estão juntos, não se pode separar, né? E quando as pessoas compreendem isso, a cura é muito mais possível. O quanto tem de uma jornada de autoconhecimento aí, né, Angélica, também? Porque olhar para dentro, para uma doença, como um caminho para o autoconhecimento, também faz parte desse processo de transformação, não é? Muito. E eu tive que olhar muito para mim e entender muito por que eu tinha determinadas doenças, por que os meus animais tinham determinadas doenças, pessoas da minha família. Então eu ia entendendo aquilo, né? E aí eu começava a buscar, meu Deus, mas por quê? Por que isso está acontecendo comigo e não com o ciclano? Tem gente que fala assim, mas é genético. Existem irmãos gêmeos idênticos que compartilham exatamente a mesma genética, que um desenvolve uma doença, outro não. E outro não, exatamente. Né? E às vezes compartilhando o mesmo tipo de ambiente, ou seja, não é influência ambiental, não é influência genética, é a questão da alma da pessoa. Perfeito. E aí num trecho da tua apresentação tu fala assim, trazemos dores da alma que guardamos ao longo da vida e das vidas. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso é algo muito forte, muito importante, porque muitas pessoas não têm consciência do quanto que essas questões de vidas passadas repercutem na nossa vida atual. E não somente nossas questões de vidas passadas, como dos nossos antepassados, que vai passando a nível de memória celular. Então, muito do que a medicina chama de genética é, na verdade, uma questão de memórias, seja nossa, dos nossos ancestrais, que reverbera a nível de DNA.
Então, muito do que as pessoas dizem, ah, mas um problema cardíaco é genético, quando na verdade é uma tendência comportamental que foi passando de geração em geração. E por afinidade espiritual, nós encarnamos naquela família, nós temos um mesmo padrão comportamental que se desenvolveu no DNA e reverberou no físico, né? E aquelas questões que nós trazemos de outras vidas, invariavelmente nós trazemos elas para serem trabalhadas aqui. Então, vamos dar um exemplo, né? Uma pessoa que em vida passada, ela se anulou demais. Ela não se expressava, ela deixava as pessoas montando em cima dela, ela não falava sobre si, ela não se expressava para o mundo, né? Nossa alma veio para se expressar. Então, nessa vida, ela traz uma missão muito importante de se expressar, de se colocar. Claro, se posicionar, né? Com amorosidade, com leveza, mas ela tem que se posicionar. E se essa pessoa ela não trabalha isso, e ela vai ver isso, por exemplo, no dia a dia, que é sempre aquela pedra no sapato dela. Uhum. E se ela fizer um mapa astral, aquilo vai estar lá no mapa astral mostrando que é algo a ser trabalhado nessa vida. Uhum. E se ela não trabalha, o que ela vai apresentar? Aí ela tem um monte de doença para ela apresentar. Ela vai desenvolver um hipotireoidismo por falta de expressão. Ela vai desenvolver dores na garganta porque ela fica engolindo sapo e não se manifesta. Vai viver gripada, né? Travada aqui. Ela pode desenvolver um problema no útero porque ela não expressou a sua criatividade feminina, ela não deixou o seu feminino vir para o mundo, né? Então, muitas mulheres que foram muito massacradas, né? E a gente sabe o quanto o feminino foi machucado. Se essa mulher, ela traz essa dor do feminino ferido de vidas passadas e não trabalha isso, não se expressa, não traz a criatividade feminina dela para o mundo, o útero dela vai adoecer. Então, as nossas doenças vêm exatamente naquele calo, aquela pedrinha do nosso sapato. Opa, isso eu precisava ter trabalhado nessa vida e não estou conseguindo. Então, eu vou manifestar algum tipo de doença naquele órgão que vai absorver aquela energia. Angélica, eu tô te ouvindo, só que tá oscilando um pouco a internet, então a tua imagem às vezes fica travadinha um pouquinho e tal. Você tá me ouvindo? Super bem. O pessoal tá me ouvindo, gente? É a minha ou é da Ana, será, hein? A internet. A minha que eu tô vendo no vídeo normal, tranquila. É a sua que tá dando uma osciladinha e tá travando a sua imagem. Mas a gente tá te ouvindo, é só a imagem que tá um pouquinho oscilando. Eu quero trazer uma pergunta aqui dentro disso que tu tá falando. Você tá falando de herança, né? Uma herança que a gente traz na memória celular, pode ser uma herança dos nossos ancestrais, que também nós fomos eles, né, em vidas passadas, então a gente está aqui hoje vivendo um pouco da história dos nossos ancestrais. E aonde que esse movimento daquilo que somos, do que trazemos, das doenças, dos desequilíbrios emocionais, físicos e espirituais também, aonde que isso se conecta com os nossos animais quando eles manifestam, então, alguma doença ou manifestam algum desequilíbrio e, como você mesmo falou, muitas das vezes igual a do seu tutor. Como é que isso acontece? O que rola aí nesse intercâmbio de coisas aí, de experiências? Então, os nossos animais de estimação, seja gato, cachorro, passarinho, papagaio, aqueles animais que são criados próximos de nós, né? Eles são conectados energeticamente a nós. Então, mesmo que hajam várias pessoas na casa, eles vão se ligar a uma. Principalmente a uma. Então, vamos supor, numa casa tem 5 pessoas, eles podem amar todas as 5. Mas eles vão se plugar energeticamente a uma. E se naquela casa houver apenas uma pessoa e 10 cães ou gatos, obviamente que todos aqueles animais vão se conectar a essa pessoa só.
Eu posso ter vários animais e várias pessoas na mesma casa e todos os animais se conectarem a uma pessoa? Pode. O que define essa conexão energética? Isso é definido por uma escolha nossa do animal, por uma fidelidade sistêmica, por uma questão de amor. Então, aquele animal, ele se liga a nós por escolha dele, né? E aí, o que acontece? Todas as nossas energias vão repercutir neles. Então, se eu estou vibrando num padrão emocional equilibrado, harmônico, com amor, com paz, com serenidade, eu vou ter animais mais saudáveis, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista emocional, comportamental. Uhum. Eu tenho os clientes desabafam muito comigo, né? Na toa que eu virei terapeuta também. Eu tenho um cliente que ele senta na minha frente, na mesa, ele fala assim comigo: Maria Angélica, todos os animais que entram na minha casa, a gente pode adotar eles adultos e calmos. Eles ficam perturbados depois que eles vão lá para casa. Por quê? Porque eles estão somatizando a energia daquele lar, e especificamente de uma pessoa, porque eles são mais conectados a uma pessoa. Enfim, então, os animais, eles puxam, eles pegam toda a nossa carga energética, né? E se nós temos uma questão energética que é um problema, né? Que é uma questão que nós não estamos conseguindo resolver, eles vão absorver. E muitas vezes eles adoecem antes de nós. Isso por quê? Por amor, por puro amor. Sim. E isso é uma forma deles nos protegerem de nós mesmos. Olha que coisa louca, né? Olha que amor que eles têm por nós. Eles nos protegem de nós mesmos. Imagine. Né? Então, eles adoecem muitas vezes antes de nós. Então, o que acontece? Todo mundo que tem um animal doente deveria parar e olhar para aquilo e falar assim: o que isso está querendo me ensinar? Porque se eu não aprender, esse animal vai morrer no meu lugar. Ou eu vou adoecer junto com ele. Que é o que acontece muitas vezes, né? O animal às vezes morre, a pessoa não aprende e dali a pouco a pessoa vai adoecer. Então é muito, muito frequente isso acontecer, né? Enfim, então os bichinhos, eles trazem essa fidelidade sistêmica nossa, que é uma coisa incrível, né? Incrível. E o melhor que nós temos a fazer por eles, em troca, é dar a eles o nosso amor, dar a eles o melhor. E quando eu falo dar a eles o melhor, entendam que não é para abafar, para sufocar o animal, porque isso também não é dar o nosso melhor, né? É dar um ambiente harmônico, dar um tratamento médico de qualidade quando for preciso, é cuidar das nossas energias para que eles fiquem bem, né? Principalmente cuidar das nossas energias, pelo que tu está falando. Muita gente fala assim comigo: mas eu não entendo por que meu gato, meu cachorro adoeceu, como é que eu faço para eles não adoecerem? Eu falo: cuide de você. Porque na hora que você começar a cuidar de você, seus bichos vão ficar mais saudáveis. Sim, sim. Né? E assim, para completar, não é para as pessoas verem isso com culpa. Sim. Porque muita gente vê isso e se sente culpado. Eu fui o culpado pela doença do meu animal. Por favor, não é esse o objetivo. Né? Não existe culpa. Culpa é quando eu ajo deliberadamente para fazer mal a alguém. E ninguém aqui está fazendo isso. As pessoas sentem aquilo que elas dão conta de sentir. Elas agem da forma que a consciência delas permite que elas façam. Então, ninguém está agindo por mal, né? É apenas a doença, ela serve de um chamado para que a gente olhe para dentro e fale assim: opa, isso que está doendo aqui na minha boca, no meu olho, no meu estômago, está doendo lá dentro da minha alma, né? Ou então aquilo que está doendo no meu animal também pode ser algo que esteja doendo dentro de mim. O que isso quer me dizer, né?
Com certeza. Também. E é incrível, quando a gente olha para eles e vê as doenças que eles têm, os problemas que eles têm, é incrível. Eu vi isso a vida inteira. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a olhar para trás e percebi, putz, toda vez que um animal meu estava doente, aí eu fui entender. Eu estava passando por isso. Sim, e eu me identifico muito com isso. Você sabe, né? Você passou uma fase aqui tratando, cuidando de um dos meus pets, né? E realmente quanto mais a gente busca o autoconhecimento, mais a gente compreende que não há culpa, há responsabilidade. Quando eu me sinto responsável por uma experiência que está acontecendo comigo ou com os meus pets, eu tenho condições de tomar ação diante daquilo. E aí realmente não é uma questão de culpa, é uma questão de buscar respostas dentro de si mesmo, né? Sim. E infelizmente ou felizmente as doenças têm essa missão. Sim, sim. Olha, eu falando por mim, assim, eu tive uma experiência com câncer, né? Você começou falando do câncer e a gente já conversou disso em algum momento. E eu tenho para mim, assim, eu tenho uma conclusão comigo de que a minha experiência com o câncer não foi uma doença, foi uma cura. Então, o câncer não chegou para mim como uma doença, na minha consciência. Não veio como uma doença, ele veio como uma cura de aspectos que eu precisava tratar e resolver comigo mesmo. Então, quando a gente sai dessa ideia de culpa, a gente consegue tomar ação, né? A gente consegue agir para mudar aquilo que não está legal, aquilo que está em desequilíbrio, né? Mas isso é muito bacana, Ana. E assim, eu dou os parabéns, porque não é todo mundo que consegue fazer isso. Porque é muito mais fácil, a gente vê isso o tempo inteiro, as pessoas entrarem em negação ou revolta. Vitimismo, né? Ficar no vitimismo. Por que está acontecendo comigo? Eu não mereço, Deus está fazendo de propósito, Deus é punitivo, Deus é carrasco, eu não tenho culpa. E quanto mais a pessoa entra nesse vitimismo, nessa revolta, menos ela vai olhar para dentro e menos ela vai se curar. Uhum. Ó, eu tô falando que hoje, né, assim, hoje não, mas de uns anos para cá eu vejo como cura, mas eu passei por essas fases lá no início, viu, amiga? Minha primeira fase foi a fase da negação, não, porque eu não tô doente, isso não podia acontecer comigo, ninguém na minha família tem, por que eu tô tendo, né? E aí eu fui atrás de diagnóstico por diagnóstico, fui nos 3, 4 médicos para ver se realmente era aquele diagnóstico. Aí, em seguida, eu entrei numa fase de negação, porque eu. E aí, enfim, né, a gente faz terapia. Como terapeuta, eu também recebo muita terapia, né, faço muita terapia, e a gente começa a entender os processos, né? Aí a minha segunda fase foi a terceira fase foi a fase da aceitação, e a quarta foi a fase da gratidão por ser um processo de cura e não uma doença. Então, hoje eu falo que é cura, mas eu passei por essas fases como qualquer outra pessoa. E é daí que vem a ideia de evolução, né? Da gente expandir, da gente buscar esse autoconhecimento, essa busca de si próprio, para a gente poder se curar das nossas ideias, das nossas crenças, da forma que a gente pensa as coisas, né? Sem dúvida. E fazendo isso, nós temos muito mais chance de nos curarmos. Você é prova viva disso. Né? Sim. E, então, encarar aquilo de frente, né? Muitas pessoas, elas não gostam de encarar a vida de frente. Né? A gente vê isso direto. E ficam encontrando desculpa, culpado para tudo que acontece. E quando vem a doença, elas não olham para dentro. Muitas, né? Muitas não. E às vezes a coisa vai piorando, até que a pessoa, quando, por exemplo, né, vamos dizer assim, o ponto máximo, né, a pessoa chega numa cama de hospital. Aí ela não vai poder trabalhar, ela não vai ficar olhando o WhatsApp, o Instagram, a novela, etc. E daí só vai sobrar o quê? Puta, eu vou ter que olhar para dentro. Porque eu não tenho mais para onde olhar, não tem ninguém para olhar. Não tem nada mais para
fazer, sou obrigada a olhar para dentro. Só que se a gente parar para pensar que é muito melhor eu olhar para dentro já desde o início, talvez eu não precise chegar numa cama de um hospital, não precise chegar numa situação tão grave. Sim, é isso mesmo. Né? E isso é com todos nós, né? Então, aí tem muita gente que me pergunta assim, mas então quer dizer que se eu sentir raiva do meu vizinho ali numa discussão, eu vou ficar doente? Depende. Por quanto tempo você está alimentando essa raiva? É uma raiva de 5 minutos? Graças a Deus que aqui no nosso planeta de terceira dimensão, a gente ainda não tem a capacidade de criar imediatamente. Sim, sim, né? Ainda não. Exato, ainda bem. Porque com os nossos sentimentos desequilibrados, se eu crio, você, qualquer pessoa, a gente cria imediatamente, a gente vai criar um monte mais caos ainda, né? Então, para uma doença ela chegar ao ponto de se manifestar no físico, existem vários processos. Uma é a intensidade. Tem questões que às vezes é tão intensa para a pessoa que ela passou num dia, 2 dias depois ela está doente. Eu vivi isso agora, tem algumas semanas que me aconteceram uns negócios aí com uma pessoa, né? Que eu fiquei chateada e 2 dias depois eu estava com sinusite. Então, a intensidade, né? Aquilo foi intenso para mim, porque era uma pessoa importante para mim e o tanto que aquilo mexe comigo, porque a sinusite é algo que me pega desde a infância, né? E também tem a questão do tempo. Então, uma questão é a intensidade e outra é o tempo. Por quanto tempo você está alimentando aquele sentimento? Sim. Qual é a intensidade daquele sentimento, daquele comportamento? Então, assim, se eu sinto raiva 5 minutos e extrapolo, deixo passar a raiva e não alimento, graças a Deus aquilo não vai repercutir no meu físico. Mas se eu vou sentindo raiva do vizinho, do cachorro, do chefe, do pai, da mãe, do irmão, do namorado, do marido, da esposa, eu vou sentindo raiva do mundo, invariavelmente eu vou ter uma doença. Que vai ser aonde? Quem que filtra a raiva? O fígado. Sim. Né? Vai somatizar, não tem jeito. Vai somatizar. O corpo vai manifestar de alguma forma e vai gritar, né? Exatamente. Angélica, me diga uma coisa aqui. Como que nasceu, que é uma outra parte sua, né? Além do trabalho como médica veterinária, como terapeuta e tal, você faz um trabalho lindíssimo com ervas, né? Tanto é que o Alquimia Sagrada Terapia, né, tem essa pegada assim, muito com os óleos, com óleos essenciais, que eu sei que você faz, porque eu já vi isso, já tive essa oportunidade. Da onde surgiu esse movimento assim seu? Como é que isso despertou para você? Ai, Ana, também as plantas, elas são a minha paixão desde que eu me entendo por gente, né? Então, desde bebê, que a minha vida é ficar no meio do mato, na natureza, com as plantas. E eu sempre tive uma afinidade muito grande, eu via aquelas ervas e eu sentia a energia delas, né? Enfim, e aí com o passar dos anos, né, por exemplo, eu ia numa benzedeira, ela me mandava tomar um banho de tal coisa. Isso eu ainda menina. Eu ia numa casa de umbanda, me mandava tal banho. Então eu fui tendo a minha autodidática e entendendo, essa planta é para isso, essa planta é para aquilo, essa planta é para aquilo. Depois eu fui fazendo cursos, né, fui me aperfeiçoando e eu vi a importância das ervas para a cura da nossa alma. E é incrível o papel que elas têm de mudar a nossa energia, né? Então, eu que já desenvolvi essa sensibilidade, quando eu percebo, às vezes eu chego em casa de um dia cansativo, estressante, eu já falo, opa, hoje eu preciso de um banho disso. Aí eu faço aquele banho na hora de dormir, no outro dia eu já sou outra pessoa, né? Então, as ervas, elas têm um papel muito importante na nossa vida, exatamente de transmutar as energias, de trabalhar.
Então, para cada tipo de sentimento, comportamento, energia, existe uma erva ou várias ervas, né? Uhum. E eu lembro uma vez, eu estava olhando na internet para comprar sprays de um espiritualista que eu gosto muito, que eu acompanho muito. E eu ouvi uma voz do meu lado me dizendo assim, para que você não comprar? Você tem as ervas, você tem o conhecimento, por que você não faz? Aí eu pensei, eu falei, puta, não é verdade? Por que eu vou comprar se eu tenho? Aí eu comecei a ver como fazer, né, os sprays, etc., porque eu já fazia muitos banhos, né, mas eu não fazia os sprays. Aí eu fui estudando como que eu poderia fazer os sprays e comecei a fazer para mim. Aí um amigo viu, Angélica, faz um para mim? Aí eu fiz. Aí a mãe viu, eu quero também. Aí foi indo. Dali a pouco a mesma voz disse assim, não é para ficar guardado não, muita gente precisa disso. Aí eu falei, mas como é que eu vou fazer isso? Eu nunca pensei na minha vida em criar um produto meu, né? E aí veio, né? Eu falei, bom, preciso de um nome. Aí veio Alquimia Sagrada, né? E aí veio vindo, né? Veio o símbolo, as coisas vieram. Aí você vê que realmente era uma missão, porque veio tão fácil, tão fluido. E aí eu entendi a importância. E assim, né? Eu tenho diversas comprovações de trabalhos que eu fiz em vida passada como curandeira. Eu fui uma curandeira, né? Trabalhava com erva, eu era benzedeira, curandeira, fui bruxa, enfim, né? E aí eu trouxe, né, para que hoje a gente utilize isso, né, na nossa vida aí. Angélica, onde que essa alquimia sagrada, né? Essas misturas de ervas e tudo mais, como é que isso atua na saúde da alma? Ana, elas atuam exatamente no sentido delas curarem a energia raiz dos nossos sentimentos. Elas atuam na emoção. Existem também os trabalhos de fitoterapia. A fitoterapia é para agir no físico, né? Então, eu tomei um chá de boldo para curar dor de estômago. Nós estamos falando de fitoterapia. É diferente. Uhum. Apesar de ser semelhante, e eu também faço bastante isso, mas são propostas distintas. Uhum. A fitoenergia, eu estou usando a energia da erva para curar a minha energia. Se a minha doença física ela foi originada na minha energia e na minha alma, nada como eu usar, né, eu empregar alguma forma de trabalhar a nível energético a minha alma. Né? Então, vai ter erva, por exemplo, para ajudar a perdoar. Vai ter erva para ajudar a trabalhar a energia feminina. Vai ter erva para ajudar a trabalhar a energia masculina. Vai ter erva para me dar direcionamento na vida para uma pessoa que está perdida. Vão ter ervas para ajudar a pessoa a se curar por dentro, né? Porque para eu curar uma doença, eu preciso despertar a minha vontade interna de curar, porque não adianta. Uhum. Certo. Então, para praticamente todas as dores da nossa alma, a gente vai ter ou uma erva ou uma combinação de ervas para atuar naquele nível, né? E é justamente aí que elas entram, porque elas nos ajudam a ir trabalhando energeticamente isso. E é muito lindo, é muito, muito bacana, né? Eu vejo com os meus pacientes de terapia o depoimento deles, né? Eles falando, nossa, Angélica, depois que eu tomei aquele banho que você me falou, depois que eu usei o spray que você me passou, eu tô sentindo uma coisa tão boa, né? Tá me dando uma disposição diferente, um sentimento diferente, é uma graça. O pessoal que compra os meus sprays diretamente de mim, que depois me mandam, né, os feedback, é uma graça, é lindo de ver. Porque é lindo de ver a energia da erva levando a cura, né, para as pessoas e para os animaizinhos. É maravilhoso o que a natureza faz pela gente. Salve Deus, né? Nossa amada Gaia. Exatamente. A natureza
tão maravilhosa que ela nos dá tudo, né? Até isso. Sim, até isso. Angélica, a gente falou até aqui sobre a saúde da alma, a gente falou sobre a relação dos humanos com os animais, a gente falou dos desequilíbrios que surgem em nós e que manifestam nos nossos animais, a gente falou das ervas, a gente falou da sua experiência e juntando todas essas coisas, né, em que a saúde do corpo começa com a saúde da alma. E eu quero te perguntar, no evento Florescer do Novo Humano, o que é que você vai falar? Coloca em alguns tópicos do que você vai ensinar para o pessoal sobre esse tema saúde da alma, além de tudo que você já falou. Em tópicos, o que é que tu vai apresentar para a galera no nosso evento? Ana, vamos falar de como que a nossa energia repercute no nosso corpo, né? Vamos dar uma pincelada de qual órgão filtra qual energia. É óbvio que em uma hora é impossível falar tudo, né? Isso é um curso de um mês. Meses de curso, na verdade. Vamos começar a compreender, pelo menos um pouco, naquele horário que a gente tiver, se eu tenho uma determinada doença, opa, então eu tenho esse sentimento. O que eu posso fazer para curar esse sentimento e favorecer minha cura física? Uhum. E não voltar a adoecer, né? Uhum. Então a gente vai abordar tudo isso, porque não adianta só, eu tenho uma doença, eu vou lá no médico, me curo e daqui a pouco estou doente de novo. Então vamos ver como trabalhar isso de forma a compreender as nossas dores internas, para que a gente não adoeça, ou se a gente adoecer, para que a gente se cure e não volte a adoecer. Uhum. E você vai entregar alguma prática, alguma sugestão para o pessoal seguir depois aplicando isso? Isso é spoiler. Não precisa ensinar a prática agora, só diga se sim ou se não. Vamos fazer uma prática. A gente vai fazer uma prática que vai fazer a gente se conectar com a nossa própria alma. Uau. E escutar o que ela está dizendo pra gente. Se tem alguma dor aqui dentro que a gente precisa trabalhar antes dela chegar no físico. Ou se já tiver chegado, compreender qual que é aquela dor que está ali dentro. Nossa, isso é uma chave mágica, né? Porque a partir do momento que eu faço essa prática continuamente, não tem mais como ficar doente, né? Eu só preciso praticar, é claro. O problema é esse, Ana, a gente tem que praticar isso todo dia. Mas aí é a escolha de cada um, né, amiga? Aí já vai para a individualidade de cada ser, porque os caminhos estão aqui, as ferramentas estão na sua mão, as possibilidades estão à sua disposição. Se você escolhe fazer ou não fazer, já é do seu livre-arbítrio, que é uma lei divina, né? Sim. E a prática, ela é muito... É claro que eu tenho um método, né, uma forma que eu trabalho a energia com os meus pacientes, mas ela não é uma coisa que eu consigo antever. Será assim? Não. Não, porque eu sou guiada. É incrível quando eu entro em terapia com os meus pacientes, que eu penso assim, meu Deus, mas o que eu vou trabalhar com essa pessoa hoje? A coisa vem, puf, e assim, vai como uma luva. Então, sim, eu tenho meu método de trabalho e como será a prática vai ser direcionado pelo padrão energético que a gente tiver ali naquele momento. Sim, sim. Eu entendo bem o que você está falando, imagino que a galera talvez tenha alguma dúvida aí, e é exatamente por isso que você tem que vir para o evento. Venha participar. Então, olha só, pessoal, o evento Florescer do Novo Humano, ele acontece agora, sexta, sábado e domingo, vésperas de um grande portal. A gente está numa janela de oportunidade de ascensão com esse conjunto, né? A gente trabalhando sexta, sábado, domingo e o portal na segunda. Então é uma oportunidade única
maravilhosa. Eu não sei se você teve a oportunidade, Angélica, de ouvir a live de Neva, mas Neva trouxe duas informações muito especiais. Assim, uma, ela trouxe uma bênção do Mestre Jesus, que chegou, né, através da mediunidade dela, durante a live que ela estava conosco aqui, abençoando o evento, abençoando os participantes, abençoando a todos que se conectam, né, com esse movimento, os palestrantes todos. E a segunda informação que ela trouxe é que esse evento vai constituir energeticamente um gigantesco portal de limpeza e purificação de todos aqueles que estão envolvidos e da grade planetária. Então, olha que coisa incrível essa que a gente está criando juntos, né, a várias mãos, porque os palestrantes também têm ajudado muito, contribuído e colaborado muito na construção desse movimento que é o Florescer do Novo Humano. E para você que está nos ouvindo, terminando a live aqui, tem um link, né, um botão do Linktree aqui no perfil do Ser Mais Você, que você pode pegar todas as informações do evento, ou só correndo o dedo aqui no feed, você vai conhecer os palestrantes, ver os conteúdos, ver as palestras, que está tudo muito, muito, muito maravilhoso, muito especial. E aí, Angélica, eu quero te convidar para você fazer o seu convite para a galera vir te assistir no evento. Bom, o que eu posso dizer? Como é que eu vou chamar as pessoas para me assistirem? Eu quero chamar as pessoas para assistir essa egrégora linda, né? De pessoas que estão se doando com tanto amor. É lindo de ver o carinho, né? Do grupo ali, dos palestrantes, todo mundo às vezes com uma vida atribulada, mas estão ali doando o seu amor. E é justamente isso que nosso grupo, o grupo de pessoas que vão estar ali, né? Propõe, é justamente trazer essa visão do novo humano, né? De como olhar para a vida com mais equilíbrio, mais amorosidade, de como ser mais saudável a nível energético, espiritual, físico, né? Como estar em conexão com a nova Terra que está surgindo, né? Então, muitas pessoas me perguntam, mas o que o seu trabalho de médica, do trabalho terapêutico, tem a ver com a nova Terra? A medicina da nova Terra não vai ser essa medicina que nós vemos hoje. Vai ser uma medicina... Tem só tudo. O que a sua medicina tem a ver com a nova Terra? Só tudo. Só tem a ver tudo. Então, a nova medicina é uma medicina baseada em energia. Uhum. É aquela que vai nos curar a nível energético. Então, assim, nós temos etapas a seguir, né? Então, a próxima etapa é a medicina reconhecer que nós ficamos doentes na alma e tratar a alma. Depois, nós vamos começar a tratar a energia mais para frente, antes de adoecer. E vai chegar um momento, que é o que acontece nos planetas de alta evolução espiritual, que não vai ter precisão mais de médico e terapeuta. Porque nós vai estar todo mundo saudável, né? Então, a ideia é justamente trazer, né, a minha aula, a minha palestra, a minha conversa, é justamente trazer para o pessoal essa visão, que nós podemos nos curar antes de adoecermos, ou, se a gente já tiver adoecido, curar a raiz do problema. E é justamente essa a mensagem que nós queremos passar, eu e todos os participantes do evento, de como nos conectarmos com essa nova energia que está chegando para a gente, como estarmos em sintonia com essa nova vida, com essa nova terra, que está aqui já, né? Que já não combina mais com esses velhos paradigmas que nós trouxemos e que a gente tem que quebrar esse monte de paradigma, né? E viver essa nova energia, essa nova terra, esse novo humano, né? Deixar este novo humano florescer. É justamente essa a proposta do evento. E esse novo humano somos todos nós, né? De alguma forma, em algum aspecto, esse novo humano já é quem somos. A gente só precisa dar o próximo passo, né? A semente está plantada, ele só precisa florescer, né, Ana?
Isso, exatamente isso. Exatamente isso. Angélica, querida, eu quero te agradecer porque já foi uma aula aqui, né? Já foi um espaço muito especial, assim, de aprendizado, de trocas. E a gente já criou aqui um quantum energético muito especial para nos conectar com a nossa cura e com a saúde da nossa alma. Foi muito especial. Gratidão pela sua, dentro da sua agenda louca, né? Que eu sei que é. Gratidão por você ter encaixado aí essa oportunidade de a gente poder ter essa conversa tão inspiradora e esclarecedora, né? Para todos que nos acompanharam aqui. E para você que chegou há pouco, chegou por último, essa live vai ficar gravada, você pode assistir depois. Também vai ficar no canal do YouTube de Ser Mais Você. Então, você vai ter a oportunidade de ouvir da mesma forma ou ouvir novamente, caso queira, né? Então, Angélica, muito, muito, muito especial, muita gratidão mesmo. A todos que estiveram conosco. A todos que estiveram conosco também eu agradeço profundamente por terem ficado aqui nesse bate-papo, nessa conversa. Reforço o convite para vocês virem assistir a Angélica e também os outros 16 palestrantes que vão estar conosco nesse evento. O evento vai ser pelo Zoom, ao vivo, mas vai ficar gravado também para você poder assistir depois. São 3 dias, quase 30 horas de conteúdo, das 9 da manhã às 18 da tarde. Muita gente boa falando sobre saúde da alma, sobre multidimensionalidade, inteligência espiritual, a cura através da dança, a cura através do canto, os pais da nova era. Vamos ter também um assunto, Angélica, sobre regeneração. Enfim, vai ser uma jornada muito, muito maravilhosa, trazendo estímulos, né, para a gente se conectar com o nosso corpo, mente e espírito, para chegar num espaço um pouco mais além do nosso autoconhecimento. Então, eu reforço o convite para todos. As informações estão aqui no botão do Linktree, para você dar uma olhada. E se assim quiser, se assim aceitar o nosso convite, né? E precisar de alguma informação ou tiver alguma dúvida, é só me chamar aqui no direct do Ser Mais Você, que a gente conversa. Angélica, se despeça do pessoal. Gente, mais uma vez eu também quero deixar aqui o meu muito obrigada, o meu carinho sincero por vocês, por todos aqueles que estão nos assistindo agora, pelos que vão nos assistir depois, né? Gratidão pela energia, pela presença de vocês. Mais uma vez, gratidão à Ana, que vislumbrou, né, um evento tão lindo e que está abordando tantas áreas da vida, né? Economia, saúde física, espiritual, multidimensionalidade, dança, meditação, tudo, né? Nós somos tudo isso, né? Então, gratidão, Ana, parabéns por essa iniciativa tão linda, tão amorosa que você está trazendo por todos nós, né? Porque é um presente para todo mundo, na verdade, né? Esperamos vocês lá, gente, de coração. Espero que tenha elucidado, a nossa conversa de hoje tenha elucidado um pouquinho aí para vocês. E nos vemos em breve, então. Tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus. Ótima noite, que Deus abençoe. Obrigada, querida. Obrigada a todos. E, ó, quinta-feira temos mais uma live aí na véspera do nosso evento. Então, sintam-se todos convidados a estar conosco na quinta-feira novamente, 19 horas. Obrigada, Angélica. Um beijo, querida. Obrida, Ana. Ana, como que eu preciso fazer alguma coisa aqui para ela ficar salva ou é você que vai fazer? É você, eu salvo e compartilho com você para você poder postar no seu perfil, tá bom? Aquela que entende tudo de tecnologia. Tá tudo certo. Um beijo, gente. Um beijo, galera. Vai ficar salvo aqui, depois vocês olham de novo, viu? Tchau, tchau, Angélica. Beijo.